Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar aqui para mostrar as configurações dos inscritos Vinícius Fioravanti e também do José Reutemann, de números 427 e 428. Se você quiser participar do PC do inscrito, vai ter um link aí na descrição e bora aí para as imagens que os dois inscritos mandaram. Começando pela configuração do Vinícius, esse aí é o gabinete dele, é um gabinete padrão ATX, como vocês podem ver. Ele fez algumas customizações, né? Ao que me parece, o gabinete era preto nessa parte frontal, ele fez uma pintura meio que branca ali, né? Mesclada. E na parte de dentro, ele pintou as chapas metálicas na cor branca. Vocês podem ver também que no painel frontal, ele colocou um interruptor de liga e desliga, muito comum nas fontes. Não sei o que esse interruptor está fazendo ali no caso. Ele também não colocou na descrição do e-mail e caso ele esteja assistindo esse vídeo, por favor, deixa nos comentários o que esse botão de liga e desliga está fazendo aí, porque realmente eu fiquei bastante curioso. Um dos problemas de gabinetes desse padrão ATX é que eles não têm uma boa refrigeração e no caso aí o Vinícius adaptou, ao que parece, um fan de 80mm na parte frontal, onde pega ali os HDs. E na parte interior, ele também colocou mais um fan bem ali no chão, né, do gabinete. Não está muito bem posicionado esse fan, justamente porque ali é tampado, né, não tem nenhuma entradinha de ar. O ideal mesmo seria ele colocar ali perto da placa-mãe, logo acima da placa de vídeo, né, onde fica ali na direção do processador. Porque dessa forma ele consegue um fluxo de ar um pouco melhor. E um outro detalhe que também acaba prejudicando o fluxo de ar, né, a refrigeração como um todo do PC, é que esses gabinetes têm a instalação de fonte na parte superior. O que acontece é que a fonte acaba puxando o ar quente de dentro do gabinete para ela mesma, e isso pode acabar fazendo com que ela aqueça. E vocês podem ver na mesma imagem que ele usa aí uma Corsair VS400, uma fonte com uma boa qualidade, tem um selo 80 Plus branco, e é uma excelente opção para montar uma configuração de entrada. Na barra dos HDs, vocês podem ver que ela é naquele formato padrão. Ele possui dois HDs, sendo que um deles é da Seagate de 1TB, e ele tem mais outro HD que aparentemente é secundário, de 320GB. A placa-mãe é uma Gigabyte GA Q35MS2, uma placa-mãe bastante antiga, ela tem um socket LGA775, então vai suportar aí os processadores Core 2 Quad e Core 2 Duo, processadores um tanto quanto antigos. Falando nisso, ela só suporta memórias do tipo DDR2 e o inscrito tem 4 módulos de 2 GB e o processador é justamente o Core 2 Quad Q6600. Para finalizar, galera, com essa primeira configuração, vocês estão vendo aí a placa de vídeo que é uma Zotac GeForce 9500 GT. Uma placa de vídeo bastante de entrada, ela é do tipo DDR2 para vocês terem uma noção. É bem antiga, né? Deve ter sido lançada aí em 2007, 2008 e obviamente não consegue rodar nenhum jogo atual, até porque os jogos hoje em dia utilizam DirectX 11, né? E essa placa não tem suporte e também é uma placa bem simples. Bom, nessa parte eu fiz a cotação da máquina, foi bem difícil de fazer na verdade, esses componentes já estão bem antigos e a gente não encontra o valor, então eu peguei mais ou menos os valores de PCs de segunda mão e o valor deu de aproximadamente R$ 1.400. Como upgrades, galera, não vejo muita saída a não ser trocar todo o kit de processador, placa-mãe e memória. Como eu falei para vocês, é um kit bastante defasado, utiliza as memórias do tipo DDR2, então realmente vale a pena pegar logo um processador novo. Recomendei aqui um Ryzen 3 1200. Ainda não temos o preço aqui no Brasil, mas eu creio que ele deva chegar aí na faixa de uns R$ 400. E também coloquei aqui uma placa de vídeo, coloquei a GTX 1050 de 2 GB da Galaxy. A próxima configuração do inscrito José Reutemann tem aqui um gabinete que é bastante conhecido, né? Um Kogarachon. Eu ainda utilizo esse gabinete, também está sempre aparecendo aqui no quadro PC do inscrito, e a gente pode dizer que ele é um bom gabinete sim para montar configurações intermediárias para baixo. O único problema dele é que ele não tem um tamanho muito bom, né? O espaço interno é bem reduzido, dependendo aí da configuração que você coloque. Também não dá para colocar o watercooler com radiador duplo na parte do topo, então ele é realmente um gabinete voltado para configurações de baixo custo. Uma coisa que eu observei aqui é que esse daqui deve ser uma versão 2, algo assim, porque o meu Kogarachon, pelo menos, ele não tem entrada para ventoinha na parte do topo, e eu tô vendo aqui, o do José parece ter. Quanto ao suporte e arrumação de cabos, pelo que eu vejo não modificou nada em relação à primeira versão. Esse gabinete não tem muito espaço na parte de baixo ali da onde fica a placa-mãe, então dependendo da sua fonte,
isso pode acabar sendo algo ruim. Como a fonte dele é uma fonte modular, inclusive já vou logo falando da fonte, é uma Corsair CX 750M, na verdade é uma fonte semi-modular, né? Os cabos ATX eles são fixos, mas isso já ajuda pra caramba a reduzir, né, o número de cabos dentro do gabinete. A baia dos HDs é no formato de gaveta, muito bom isso, do Kogarachon. Ele foi um dos primeiros gabinetes a ter essa baia em formato de gaveta com um baixo custo. E vocês podem ver que o José tem 3 HDs, 2 da Samsung, sendo que um é de 1,5 TB e o outro de 500 GB, e também um da Maxtor de 240 GB. A placa de vídeo dele é uma GTX 650 de 2 GB, modelo da MSI. É uma placa bastante de entrada, hoje em dia deve ter aí um desempenho parecido de uma GT 1030 ou uma RX 550. Então, bem provável que ela não consiga rodar esses jogos mais pesados que foram lançados recentemente, como por exemplo Watch Dogs 2 e também o Battlefield 1, a não ser que você reduza bastante os gráficos. E para fechar, ele tem um kitzinho aqui Skylake, é um Core i3 6100, a placa-mãe é uma Asus H110MC-BR, uma placa bem simples, com o socket LGA 1151, o processador está sendo refrigerado com um air cooler de entrada, um PCIe Z4, e de memória ele tem 16 GB no total, são 2 módulos de 8 GB, memórias da Kingston HyperX Fury. Bom pessoal, eu cotei a máquina dele por aproximadamente R$ 2.800, o que encareceu aqui a configuração, na verdade, foram os números de HDs e também a memória RAM, né? Memória RAM é um item que está absurdamente caro, a configuração dele tem 16 GB, então isso deu uma valorizada na configuração, além disso ele tem uma fonte que não é das mais baratas. Como upgrades, dá para mexer bastante, ele tem uma máquina aí que é recente, né, até a gente pode dizer, então dá para ele colocar ali um Core i7, inclusive eu nem recomendei esse futuro upgrade, porque eu acho muito mais jogo ele juntar um dinheiro e pegar uma boa placa de vídeo primeiro, né, para poder rodar os jogos mais atuais. Recomendei aqui uma GTX 1060 de 6 GB, modelo da Gigabyte, dá para encontrar ela aí no mercado, boleto bancário, né, preço de R$ 1.350. Bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o seu like, deixa aí a sua opinião a respeito das duas configurações, se vocês concordam ou não com as recomendações que eu fiz. Se tiver também alguma dica para um dos inscritos, é só colocar aí nos comentários, vamos trazer aí uma discussão sadia, beleza? No mais é isso, um abração a todos, minhas redes sociais estão na descrição, valeu e fui!